Queridos irmãos, a graça e a paz seja convosco. Amém. Nós estamos aqui para continuar com a nossa aula de bibliologia e nós estamos na nossa quinta aula e o nosso primeiro período desta quinta aula. Os irmãos devem recordar que na aula passada nós estudamos sobre os 7 primeiros dias da história. E nós aprendemos muito aqui sobre esses 7 primeiros dias da história, onde Deus, com seu poder, Ele criou o céu, a terra, o universo e assim toda a criação. Então nós iremos hoje passar para a página de número 22, onde nós vamos estar aprendendo hoje sobre a explicação científica e as verdades bíblicas sobre a criação do homem. Página de número 22, para os alunos que acabaram de chegar. Nós estamos começando a nossa aula agora. Amém? Então a página é de número 22 e nós vamos falar um pouco sobre a explicação científica e as verdades bíblicas sobre a criação do homem. Muito bem, nós iremos nesse estudo, vamos começar fazendo aqui narrando aqui uma história, né? Vamos começar a usar um pouco a nossa imaginação espiritual e vamos imaginar como que foi este ato criativo de Deus para formar o homem do pó da terra e como a ciência ela tenta explicar isso. Vamos ver entre a ciência e a Bíblia neste momento. Então vamos começar assim. Suponhamos que Deus ele veio à terra, com certeza ele veio à terra. Nós estudamos no estudo passado que Deus criou, tudo que Deus criou, no final ele disse que era bom, e Deus viu que era bom. Não foi assim? Mas quando chegou na formação do homem, Deus viu que era muito bom. Era muito bom. Então Deus vem até a terra e quando ele chega, Deus apanha um pouco de argila. Os anjos já tinham sido criados em números incontáveis. Então, com certeza, os anjos também estavam ali assistindo a criação. Também estava ali a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando Deus apanha ali um pouco de barro, de argila,
os anjos estão olhando, e aí os anjos perguntam: o que o Senhor vai fazer, Deus? Aí Deus diz: eu vou fazer um vaso para colocar dentro dele as minhas pedras preciosas, para colocar dentro dele as minhas pedras preciosas. Pega a caneta e marca aí. Muito bem. Então Deus pega a pior espécie que existe, que é o barro. A pior espécie. Deus panha o barro, e eu creio que os anjos diziam: Deus, ninguém escolheria barro para fazer um ser precioso, semelhante ao Senhor, a sua imagem e a sua semelhança. Ninguém usaria barro para fazer. Mas aí Deus vai dizer assim: eu escolho aquilo que ninguém mais escolheria. Amém? Eu escolho aquilo que ninguém mais escolheria. Deus, ele é oficial em escolher aquilo que ninguém quer, rejeitado. Até a Bíblia diz: ele veio para os doentes, porque não precisa de médico, ele veio para os pecadores. Então Deus vai dizer aí: escolha aquilo que ninguém mais escolheria. E Deus não pegando então ali aquele barro, ele começa a amassar. Vamos viajar um pouco aqui na nossa imaginação e vamos nos sentir agora como se fossem aqueles anjos assistindo Deus fazendo ali aquele trabalho. Parece que vejo o diálogo da Trindade, Jesus e o Espírito Santo, dizendo: Pai, qual a forma que o Senhor vai dar para o homem? Ele vai ser parecido com quem? Com um leão ou com um touro? Com uma águia ou um macaco? Ele vai ser parecido com quem? Com um gorila? Um chimpanzé? Aí Deus diz: ele não vai parecer com macaco, porque a ciência vai se levantar e dizer que o homem veio do macaco. Vamos entrar um pouquinho para nós entender isso aqui, dentro da teoria de Charles Darwin, para nós entendermos sobre este assunto aqui. Segundo a teoria de Charles Darwin, que é a teoria da seleção natural da evolução, diz que as vidas foram evoluindo. Primeira espécie de vida se chama vida oceano, bactéria, extremófilo, micro-organismo unicelular
possuidor de fotossíntese, e eles foram evoluindo, chegando à explosão cambriana, e agora já são seres multicelular. Estão na água em forma de peixes e foram evoluindo até chegar aos répteis, ao mamífero e ao macaco, e o macaco evoluiu aos hominídeos. Aí temos o homem de Neandertal, homem que é chamado de homem ereto, que foi refinado no homem sapiens, o homem moderno. Então esta teoria é uma teoria muito terrível de Charles Darwin. Ele começa falando aqui, quando a gente fala aqui de vida ao oceano, né? Primeira espécie, vida ao oceano, bactéria. Nós estamos falando aqui que primeiro então surgiu foi bactérias, os vermes, e aí eles foram evoluindo, né? Micro-organismos, isso aqui fala de bactéria, unicelular, possuidor de fotossíntese, que foi evoluindo até chegar a uma explosão chamada cambriana. Então agora já são seres multicelular, estão na água em forma de peixe, foram evoluindo até chegar aos répteis, ao mamífero e ao macaco. Aí agora o macaco também começa a evoluir aos hominídeos, e aí temos o homem de Neandertal, que é o homem ereto. Vocês já viram aquela figura, nós que estudamos no livro, e começa o macaco andando de mão de quatro, né? Tem um vídeo, daí a pouco ele vai levantando, aí faz aquela filinha, né? Vai se transformando, e daí a pouco ele está andando como um homem. Aí lá na frente, o último da frente lá, o primeiro lá na frente, aí já é um homem ereto. Essa é a filosofia de Charles Darwin. A ciência diz que todos os homens são iguais. Preste atenção que é muito importante. Todos os homens são iguais aos animais. Tem a mesma estrutura física e moléculas que os animais também têm. Então, a ciência vai tentar explicar dizendo que correntes de aminoácidos vão se formando-se uma molécula, como se fosse uma corrente cada vez mais longa, chamada proteína, que possui 4 bases denominadas adenina, guanina, citosina e timina. Um monte de palavrãozinho aí, né? Muito bem. Essas 4 bases foram os ácidos. Muito obrigado.
essas 4 bases formam os ácidos nucleicos, que são desoxirribonucleico, é um palavrão mesmo, viu? Vamos falar mais direitinho. Desoxirribonucleico e ribonucleico. Tem alguém que consegue falar sem gaguejar aí? Complicadíssimo, né? Eu vou repetir. Desoxirribonucleico e ribonucleico, que formam o DNA. Aí, a ciência vai dizer que o DNA do ser humano é igual ao DNA dos animais. Então a ciência estuda 64 códons que diz: formamos os códigos genéticos, e aí descobre 25 mil genes e diz: formamos os genes humanos, e os 25 mil genes que tem no homem e que também tem nos animais são iguais. Agora, a ciência, estudando, descobriu que dos 25 mil genes que tem no ser humano, tem apenas um que não tem em nenhum animal da terra. A ciência começa a cair por terra aqui, começa a perder aqui. Ela vai estudando e ela vai descobrir que dentro desses 25 mil genes que tem no homem, não tem em nenhum animal da terra. A ciência agora fica intrigada. Não é possível. Só o gene, sabe qual é? É o genes FOXP2. O genes FOXP2 tem no homem, mas não tem em nenhum animal da terra. Mas você pode pensar, todo mundo pode pensar, mas o que é genes FOXP2? O gene FOXP2 é o responsável pelos pensamentos que partilham na mente e que se juntam à voz, produzindo na caixa vocálica chamada de laringe, e é verbalizada na boca em forma de palavras. Ou seja, o dom da fala e da linguagem. Só o homem tem isso. O FOXP2 está no homem, mas não está nos animais. O homem sabe falar. O homem comunica numa linguagem profunda, e os animais não têm este dom. Interessante, né? Os animais não têm. Papagaio fala? Não. Papagaio imita. Viu? Todos os animais conseguem pronunciar alguma palavra?
ele não é um animal que fala, ele é um animal que imita a fala de alguém. Então, só o homem tem o dom da fala. O dom da fala Deus deixou só para o homem. Vamos mais além? A ciência não conseguiu explicar este fenômeno. Quando a ciência não pode explicar, então a Bíblia nos explica. O que a ciência não consegue nos explicar, então a Bíblia tem explicação para nós sobre isso. Vamos ver? Então a Bíblia diz que os genes aparecem quando Deus colocou as mãos poderosas no barro e começou a amassar, fazendo assim um boneco de barro, e criou o homem com a força do seu poder e para a glória da sua majestade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vamos ver escrito assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, Deus formou Adão do pó da terra. O nome Adão significa vermelho, por causa da cor e da qualidade da terra em que ele foi formado. Então Adão, dá para ter uma base que Adão ele era vermelho, aquelas pessoas vermelhas, né? Por causa do tipo do barro que ele foi formado, então ele era vermelho, por isso tomou o nome de Adão. Adão, na língua original, né, significa vermelho. Muito bem, vamos mais um pouco. Então Deus por causa da cor, da qualidade da terra em que ele foi formado. Depois de formá-lo, Deus assopra nas narinas do homem o fôlego divino, que chamamos de pneuma, no grego. Pneuma, espírito. A palavra pneuma é espírito. Deus assopra o espírito de vida. O homem ficou cheio do Espírito Santo, passou a ser alma vivente. Deus abraçou o filho abraçou o pai. Então Deus disse ao homem: filho, eu vou te dar um presente. O homem pergunta: o que, pai? O pai diz: você vai saber depois. Então Deus vem como cirurgião, o Espírito Santo como anestesista, e o homem dorme, aquele sono profundo, e dorme. Ninguém sabe quanto tempo o homem dormiu, se foi 1 hora, se foi um dia, se foi um mês, se foi 1 ano. Ninguém sabe quanto tempo
Adão dormiu. Só sei que a Bíblia vai dizer que ele dormiu um sono profundo. Deus então vai na região da costela, no lado esquerdo, e arranca uma costela com a carne para fazer outro ser humano, a partir de outro ser humano. A partir de outro ser humano. Deus, o primeiro anestesista geral da história, fez cair um sono profundo em Adão e cerrou na região da costela, e dali fez a mulher. Ali fez a mulher. E é na região da costela que está a medula óssea. Na medula óssea é que está as células tronco. As células tronco é que servem para clonar, para fazer outro igual. O homem está há 6.000 anos estudando e não consegue fazer outro igual. Um ser humano igual ao outro, não consegue clonar. Deus disse a Jeremias, no capítulo 1, versículo 5: antes que tu formaste no ventre de sua mãe, eu te santifiquei. Sabe o que Deus queria falar com Jeremias aqui? Saindo um pouco aqui de Adão, só para os irmãos entenderem, não, vamos voltar lá de novo. Deus estava dizendo para Jeremias assim: olha, na terceira semana de gestação, que são formados glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, que mais tarde vai dar o gênio, que mais tarde vai dar o DNA, que mais tarde vai dar a reação biológica. Então Deus disse a Jeremias: eu te escolhi antes da terceira semana de gestação. A ciência nos diz que quando um homem coabita com uma mulher, saem a cerca de 3 milhões de supostos seres humanos, podemos chamar de espermatozoides. 6 milhões de supostos seres humanos, e um deles tem que correr a cerca de 20 centímetros na velocidade de 40 quilômetros por hora para alcançar o útero da mãe. Então, no meio aí de 3 milhões aproximadamente de espermatozoides, aquele que vai entrar lá no útero da mãe, ele tem que correr a cerca de 20 centímetros na velocidade de 40 quilômetros para alcançar o útero, a madre, né, de sua mãe. A ciência fica batendo no peito e dizendo: nós aprendemos a clonar há 20 anos atrás, fazendo a ovelhinha Dolly, mas o Deus Todo-Poderoso já tinha feito o primeiro clone há mais de 6.000 anos atrás, chamado Eva. Deus pegou a costela, tecido celular, para fazer o clone. Mas quando Deus vai fazer o clone,
teve um problema. Quando Deus pega ali a costela para fazer o clone, teve um problema porque a carne era de um homem, não era de mulher, era de homem. O tecido celular de um homem diz a genética que o macho possui 2 tipos de cromossomos, que são cromossomos X e cromossomos Y. Então o homem possui 2 tipos de cromossomos, cromossomos X e cromossomos Y. E a mulher? A mulher também tem 2 tipos de cromossomos, que é cromossomo X e cromossomos X. Esse foi o problema que Deus encontrou na hora de fazer então a mulher. Mas Deus, Ele é o dono da sabedoria, né? Ele é o dono da sabedoria. Glória a Deus. Ele é o Criador por excelência. Então, Deus pega, o que Deus pega aqui é o do homem. O cromossomo que Deus pega aqui é o do homem. Se Deus tivesse feito do jeito que estava lá, iria sair outro homem, ele ia clonar outro homem. Então, no caso aí, conjecturando aqui, poderia sair então, ao invés de Adão e Eva, Adão e Ivo, porque seria 2 homens. Mas vamos mais além. Então Deus vai agora desenvolver uma outra fórmula. É Deus poderoso. Ele vai desenvolver uma outra fórmula e ele vai fazer uma alteração genética. Ele vai fazer uma mutação genética para formar então a mulher. Só que esta fórmula Deus não revelou para ninguém, só Deus tem. Deus desenvolveu e fez uma alteração genética, mudou o cromossomo Y para cromossomo X e fez uma mulher. Ninguém mais consegue, irmãos, cientista nenhum na Terra consegue transformar o cromossomo X para cromossomos Y. Isso é só Deus que tem o poder de fazer. O X, o cromossomo X e Y é do homem, e o cromossomo X e X é da mulher. E ponto final. Ninguém consegue mudar, nem se fizer nenhuma alteração, e nem fazer nenhuma alteração. Pode chamar o maior cirurgião de plástica, qualquer um que for, e pedir para ele mudar tudo.
ele pode fazer uma transformação, consegue mudar o sexo, consegue mudar o hormônio, aumenta o cabelo, afina a voz do caboclo, do camarada, faz ele conversar fino, como se fosse uma mulher. Se for mulher, vai fazer ela falar grosso, como se fosse um homem. Ele afina a voz, engrossa a voz, coloca peito de silicone, mas não consegue mudar o cromossomo Y para cromossomo X, nem o cromossomo X para cromossomos Y. Ninguém consegue. O macho é macho e a fêmea é fêmea e acabou. Aí a ciência cai por terra aí. A ciência cai por terra. Tudo bem, tem? Hein? A ciência aqui está desafiada. Não é verdade? A ciência fica desafiada, porque não consegue fazer. Então vamos continuar. A ação criadora de Deus. No sexto dia da criação, depois de concluir sua ação criadora, Deus sentiu a necessidade de algo mais pessoal, algo inteligente e que pudesse ter comunicação direta com ele. Ele estava sentindo uma necessidade de alguém para ele, para comunicar com ele, para interagir com ele. Numa época completamente remota, num passado desconhecido, a divindade propôs a criação de um ser que pudesse desfrutar de comunhão com Deus e para ser seu representante aqui na terra. E esse ser foi o homem. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus sempre quis, irmãos, ampliar o seu relacionamento com o homem. Deus sempre quis aproximar-se do homem, mas o homem sempre procurou afastar-se de Deus. É uma lástima, não é? A palavra lástima vem de lamentação. Mas vamos continuar. A palavra imagem, quando Deus criou o homem, imagem e semelhança, aqui a imagem no hebraico é tsilem, que significa a expressão da realidade. O homem possui uma natureza trina, é dotado de tricotomia. Nós vamos aprender isso aqui, na matéria de antropologia, a doutrina da humanidade. Nós vamos passar por essa matéria aqui. É a doutrina que vai falar sobre o homem, sobre o homem, e vamos ver, as explicações acerca do homem. Tem muitos que ensinam, muita teoria por aí, que o homem, ele não é trino, vai falar de monotomia, que o homem é só carne e espírito.
e que espírito e alma é a mesma coisa. Outro vai dizer que o homem ele é uma monotomia, é só corpo e morreu, acabou ali igual animal, né? Mas nós que somos renovados, nós acreditamos, e pela Bíblia, que o homem ele é uma tricotomia, ele é trino, ele tem espírito, alma e corpo. Vamos passar por lá ainda. Então vamos continuar. O homem possui a natureza trina, é dotado de tricotomia, pois é constituído de espírito, alma e corpo. Vamos ver aqui um versículo em 1 Tessalonicenses 5:23 que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados para o dia da redenção. Amém? Para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses 5:23. Possui uma natureza espiritual que coloca em contato com Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2 e versículo 11. Preste atenção. Os irmãos já pararam para observar ou para raciocinar que o homem, por mais perverso que ele seja, chega uma hora, um momento, ele tem um momento na vida dele que ele sente um vazio por dentro. Eu estou falando do homem que não tem Jesus no coração. E também o que tem Jesus também. O que tem Jesus também sente. Sente também. Tá? Mas o homem que não tem Jesus no coração, ele sente muito mais. Aquele vazio assim na alma, ele pensa assim que aquilo ali é no peito, é no coração. Não, é na alma, é no espírito. Sabe por quê? O homem, por mais perverso que ele seja, ele tem algo divino com ele. E sabe o que é esse algo divino? É o sopro de Deus, pneuma, o espírito que Deus assoprou nas narinas dele, veio do céu, veio de dentro do íntimo de Deus, e é isso aí que faz o homem de vez em quando parar e pensar assim: eu estou sentindo algo que está faltando na minha vida. Aí de repente ele pensa assim: eu preciso procurar uma igreja, eu preciso ir numa igreja para cultuar o Senhor, eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso ouvir um louvor. Vocês já viram pessoas, mesmo não sendo cristão, mas eles colocam louvor, ouvem louvor, às vezes nunca
nunca vai à igreja, mas ouve louvor dentro de casa. Isso aí é a parte divina, que está dentro dele, que está com sede de Deus, sede de salvação, sede de voltar para Deus, de ter um encontro pessoal com Deus. Então esse é o Espírito que Deus assoprou. Vamos continuar um pouco. A imagem, nós falamos sobre, deixa eu olhar aqui, volta atrás um pouco, que nós falamos aqui sobre imagem, né? Também falamos sobre espírito, que é pneuma, o homem como tricotomia, ele é espírito, alma e corpo. Imagem é a substância espiritual e inseparável da alma. Olha só, a imagem é uma substância espiritual e inseparável da alma, e não pode ser separada do homem vivente. A irmã, como é que é o nome mesmo? Irmã Cidinha? Então, nós estamos entrando naquele assunto que a irmã me perguntou na aula passada, tá? Então observe que a alma e o espírito, a imagem, substancial, e o espírito e a alma, eles não podem se separar, tá? Existe espírito e existe alma, eles não podem ser separados do homem vivente. O espírito e a alma só separa do homem quando o homem morre. Quando o homem morre, então o corpo, que é a matéria, que é o visível, vai descer ao pó, porque do pó nós viemos, e o espírito vai se colar na alma, e agora que vai estar em jogo aí alguma coisa, porque a Bíblia diz: o espírito volta a Deus que o deu, o corpo volta ao pó, porque de lá ele veio. E a alma? E a alma? Aí que pega, né? Aí que pega, porque o espírito volta a Deus, ele vai ter que chegar lá, antes de o homem, da pessoa, receber a determinação para onde ele vai passar a eternidade dele. Primeiro ele tem que ir a Deus. Todo homem, justo e injusto, primeiro vai a Deus, para Deus determinar aonde ele vai esperar a eternidade dele passar, para depois ir para o julgamento. Então, como o espírito veio de Deus, o espírito vai subir junto com a alma, e ali Deus vai determinar. A determinação que Deus dá, aí o espírito colado na alma vai para o destino que for ordenado pelo Senhor. Isso é uma coisa mais profunda, nós vamos aprender mais para frente isso aí, tá? A gente dá uma pincelada, porque a matéria joga lá, né? Mas nós não vamos aprofundar, porque nós vamos ter ainda a aula que vai falar sobre isso em outra matéria.
Muito bem. Alguma dúvida? Eu sei que é complicado, mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Alguma coisa a falar? Tudo bem? Não? Tudo bem? Bem? Então vamos lá. A palavra semelhança corresponde ao caráter moral que pode separar-se da substância ou essência e que foi perdida na queda do homem através do pecado original. Ele continuou tendo a alma, mas sem o caráter moral divino. O homem continuou tendo alma, só que agora ele não tinha mais o caráter divino. Vamos ver isso lá em 1 de João 3, versículo 2. 1 de João 3 e versículo 2. E depois nós vamos ler também Salmo 17, versículo 15. Pode. Epístola. Isso. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém. Salmo 17, 15. Quanto a mim, completarei a tua face na justiça, satisfazer-me-ei da tua semelhança quando acordar. Isso. Todos os 2 versículos aí falou que nós vamos voltar a ser semelhante ao Senhor. Amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas saberemos que quando Ele se manifestar, seremos, aí a semelhança voltando aí, ó, semelhante a Ele, e assim como Ele é, nós o veremos. E aí no Salmo também falou que nós vamos voltar a ser a semelhança do Senhor. Imagem e semelhança. Vamos falar um pouquinho sobre imagem e semelhança. Tem diferença, tá? Não são termos para compreender-se materialmente, mas espiritualmente. Tem coisa na Bíblia, irmãos, que nós não vamos conseguir compreender materialmente, só espiritualmente, para nós compreendermos. Então, o sacrifício de Cristo na cruz foi para restaurar a semelhança através do novo nascimento, da regeneração. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, e nós então passamos pelas águas do batismo, nós somos regenerados, e ali nós passamos a ser novamente, a adquirir a semelhança do Senhor através do novo nascimento. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele falou isso para quem? Para Nicodemos,
em João 3 e versículo 3. João capítulo 3, versículo 3. Mas, vamos ver mais um versículo. Filipenses 3, versículo 20 e 21, que vai dizer assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também em si todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Isso nós estamos aguardando, irmão, a volta do Senhor Jesus, para nós passar por esse processo aqui, que está falando na Bíblia Sagrada, que na verdade nós vamos passar por uma transformação, por uma metamorfose, né? Imagina aí, lembra aí do casulo, né? O casulo está lá, passando por uma metamorfose. Quando chega o tempo certo, o casulo abre e sai voando ali uma borboleta, e ela vai com destino às alturas. Esse corpo aqui, é como se fosse um casulo. O verdadeiro homem está aqui dentro, que a Bíblia chama de homem interior. E quando as trombetas tocar, o próprio apóstolo Paulo falou assim em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, como a mente humana não dá para explicar, ele disse assim: eis aí vos digo um mistério porque não dá para entender. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos, num abrir e piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Porque a trombeta soará, e nós seremos transformados, porque convém que este corpo, isso que é mortal, se revista da imortalidade. Isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí ele vai fazer uma pergunta: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está o inferno e o seu agrilhão? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que já nos deu, Ele não vai nos dar não, já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora ele vai deixar um conselho dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Eu parei aqui em Filipenses, né? Sim.
O homem foi criado para ser perfeito, puro e maravilhoso. Ser perfeito, puro e maravilhoso. Eclesiastes 29. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez o homem reto, perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Deus fez o homem reto, Deus fez o homem perfeito, só que o homem buscou muita invenção para a sua própria destruição. Ele buscou muitas invenções. Deus deu ao homem todo o poder sobre as coisas criadas, céu, terra e mar. O homem tinha poder e autoridade para mandar e dominar terra, céu e mar. Através da ciência, a tecnologia, podemos ver o poder dominante do homem. O homem, com esse poder e sabedoria, deu nome a todos os animais viventes da terra. Imagina quantos milhões de animais existem na face da terra. Quem deu nome para esses animais? Adão. Sabe por quê? Porque Adão tinha uma mente pura. Ele tinha uma mente pura. Então Adão, ele tinha uma mente semelhante à mente de Cristo. Então ele conseguiu dar nome a todos os animais. Até porque o homem, quando Deus fez o homem, Deus fez o homem eterno. Você sabia disso? Deus fez o homem eterno. Deus não fez o homem para morrer, não. Deus fez o homem para ser eterno. Ele só não continuou sendo eterno porque ele transgrediu a lei de Deus e veio a cair no fracasso do pecado. Muito bem. Através dessa era um conhecimento intuitivo. O homem era perfeito em todos os aspectos físico, moral e espiritual. Então o homem tinha essa perfeição. Ele tinha essa perfeição e esse aspecto moral aí, físico e espiritual. Para todas as coisas criadas foi empregada uma simples palavra. Porém, quando chegou a hora de criar o homem, deixa eu repetir aqui. Para todas as coisas criadas, Deus empregou uma simples palavra. Estou dizendo aqui de uma forma que os irmãos possam entender melhor. Deus empregou uma simples palavra. Porém, quando chegou a hora de criar o homem, Deus mudou o seu método de povoar o universo. Ele colocou suas próprias mãos em ação para imprimir um contato pessoal no novo ser que estava criando. Assim que o homem leva em si a marca de Deus.
A impressão digital de Deus está no homem. Então, quando Deus pega ali o barro e começa a amassar, Deus está ali colocando a sua impressão digital sobre o homem. E até a ciência, com seus estudos avançados, já chegaram à conclusão disso aí. Fizeram um estudo, agora eu não vou falar sobre isso não, que é muito profundo. E nesse estudo eles observaram que em cada célula do homem tem a impressão de Deus. Em cada célula do homem. Deus coroou a sua obra criadora com a criação do homem. Assim que o homem foi como a coroa da criação de Deus. O homem foi a coroa da criação de Deus. O ato mais sublime. Tudo que Deus criou foi bom e é bom. Tudo que Deus cria é bom. Tudo que Deus criou, ele disse, e Deus achou que era bom. Mas quando ele cria aqui a coroa da criação de Deus, que é o homem, a imagem e semelhança, Deus viu que era muito bom. Glória a Deus. Tudo bem até aí? Está na hora de nós parar um pouquinho para descansar a mente, para passar por uns 10 minutos de recreio, né? Recreio de 10 minutos. Vamos descansar um pouquinho a garganta e a mente. Daqui a pouco nós voltaremos com o segundo período da aula de bibliologia.